Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 179, Obsessões e Possessões, questão 48, a Gênesis capítulo 14. Então aqui, mas vó, ela está aqui e ela pede para você anotar um nome aí. Vai no YouTube e digita lá, o pontinho azul de Carl Sagan. Carl Sagan foi um astrônomo aqui na Terra, muito famoso, e que antes de findar o trabalho de um telescópio, né, no espaço, ele pediu para que virassem esse telescópio na direção da Terra. E ele deixa uma mensagem. Carl Sagan, que é o astrônomo, ele deixa uma mensagem para a humanidade. Então, chega-se um momento que o vídeo mostra, a imagem mostra a Terra nossa aqui como sendo um pontinho naquela imensidão azul. Você vai entender a mensagem. Vó, quem está pedindo, quem quiser, o pontinho azul de Carl Sagan, astrônomo, o YouTube, né? Não é propaganda não, mas é mensagem que nós temos que refletir. Então, dando sequência aqui, para lhe resistir, falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injúria e maltrata os que o cercam, entrega-se à excentricidade e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de deparar com pessoas nestas condições. Eu já tive a oportunidade. De forma, como já dissemos em vídeos passados, muitas pessoas recorrem aos padres, com todo respeito, para exorcizá-los, né, para exorcizar ali aquela pessoa, o que não resolve nada, né? Porque o exorcismo é falta de moral, o exorcismo é falta de conhecimento dos desígnios de Deus, o exorcismo ele é falta de conhecimento de causa e de efeito. Haja visto que muitos espíritos que por muitos padres foram exorcizados, eles ali ao lado, enquanto o padre no ritual do exorcismo, dando gargalhadas até rolar pelo chão. Mas é preciso entender que ali há uma integração perispiritual, perispírito do espírito e perispírito do encarnado. Ali eles encontram entrelaçados um no outro, perispírito com perispírito. E a imoralidade
do encarnado, compatível à imoralidade do desencarnado. Porque é o semelhante que atrai semelhante. Mas acontece que existe o perispírito de ambos e o espírito de ambos. Mas, além disso, existe o corpo orgânico daquele que se encontra no corpo físico reencarnado. E esse corpo físico, fisicamente, é que sofre as consequências. Porque aquele espírito possessor, que é um obsessor possessor, é uma classe. Ele, para vingar, ele tortura aquele ser, ele tortura aquele corpo físico, ele lança-o assim, uma distância de 3, 4 metros numa parede, joga lá na parede como se estivesse jogando uma boneca. Eu já tive a oportunidade de ver isso. Você pode me dizer, mas isso é mentira. Eu já tive a oportunidade de ver. Então, eles jogam esses espíritos, é porque não são só ali, não tem só um espírito. Mesmo que tivesse, ou que tenha só um, só não tem problema. O mais importante é que eles estão entrelaçados no ódio da vingança. Então aquele espírito, ele ali está cobrando uma dívida terrível de vidas passadas. Então ele lança esse corpo para tudo quanto é lado, ele quebra as pernas, quebra os braços daquele corpo. Aquele corpo fica como se fosse uma boneca na mão daquele espírito. Esses espíritos não são brincadeiras. Eles são terríveis. É aquilo que Divaldo já disse. Esses obsessores que vocês têm por aí, Divaldo que disse isso. O que vocês têm por aí é obsessorzinho. Obsessor mesmo era o Máscara de Ferro. Um dia, é o mesmo assunto. Divaldo, no centro de Salvador, Divaldo caminhando, né, a negócio. De repente, Divaldo sente um soco no rosto dele, fisicamente. Pam! O corpo do Divaldo foi jogado numa vitrine, quebrou a vitrine toda e o Divaldo caiu para o lado de dentro do estabelecimento. Quebrou a vitrine tudo. Divaldo se machucou bastante. Ele quem diz isso numa palestra dele. Mas, de repente, o agressor é um rapaz fortíssimo, com grandes bíceps, aquelas coisas, né? Parecia que tinha saído da academia, né? Um rapaz, nossa senhora, o que eu fiz com o senhor? Me desculpa, pelo amor de Deus. Que Divaldo olha assim ao lado do rapaz, o Máscara de Ferro, sorrindo. O que aconteceu ali? Divaldo conta. O Máscara de Ferro levou aquele rapaz a achar que o Divaldo estaria andando, perdão dessa colocação, que o Divaldo estaria tendo um caso com a esposa dele. Olha só para você que absurdo. O espírito intuiu o rapaz. Ó, quem está tendo um caso com a tua esposa é esse aí, ó. O rapaz chegou e pá no rosto dele. Quando
o Divaldo caiu para o lado de dentro da vitrine e quase desmaiou, ficou atordoado, ele fala isso. O rapaz voltou a si. Nossa senhora, me desculpa, me desculpa, me desculpa. E prestou alguns socorros ali para o Divaldo. E a dona do estabelecimento também conhecia o Divaldo. E o Divaldo só dizia assim, por favor, me manda para casa. Me manda para casa. Aí arrumaram, acho que um táxi, uma coisa assim. E puseram o Divaldo no táxi. O Divaldo foi para a Mansão do Caminho. E ali só o Divaldo sabe o que ele aguentou daqueles ataques todos que ele recebeu. Então observe, o Máscara de Ferro imantou uma pessoa para que a pessoa, né, entendesse que o Divaldo, aquele que ali está passando, só que o rapaz não conhecia o Divaldo, na condição de orador, né, um exemplo de Jesus. Ó, esse aí tá tendo caso com a tua esposa. Ah, é? Pum. Rapaz nem perguntou nada, já foi deu um soco no Divaldo. Depois caiu a ficha. Aí o Máscara de Ferro se afastou, o rapaz voltou a si, caiu a consciência. Ai, meu Deus do céu. Então isso acontece do espírito, nesse processo todo, permanecer ali possuindo, é uma subjugação, mas é uma possessão, influenciando através de um processo daí da inconsciência, né? Aquele indivíduo por horas e horas lançando ele. Agora você observa nos vídeos anteriores que nós gravamos no dia anterior que muitos atores e muitas atrizes que trabalharam nos filmes nos Estados Unidos em exorcismos, muitas freiras, muitos padres e muitos que participaram dos filmes de exorcismo, vários acidentes aconteceram com eles, uns se suicidaram, outros foram levados a um estado de loucura, onde eles se jogaram embaixo de automóveis e os automóveis vindo e matando eles, outros se jogaram de penhascos e tudo mais. São falanges e mais falanges de espíritos das trevas, espíritos possessores, espíritos obsessores, terríveis, né? Como Jesus mesmo, é lógico que é ensinamento, Jesus mesmo consulta aqueles espíritos naquela época, então eles auto se denominam, somos uma falange. Uma falange. Então eles não eram lá uma falange assim qualquer. Então é possível sim. É possível sim que esses espíritos, eles a posse, né? É possível que eles a posse do encarnado imoral por alguns períodos como se fosse a epilepsia. Só que a epilepsia, a presença ali, nós já explicamos, vamos explicar mais em outros vídeos, a presença ali leva o paciente a se desmaiar e a se convulsionar. Nesse caso, não. Leva aquele corpo a um estado de agressividade, que olha só para você ver, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já tirando-o ao fogo
ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injúria e maltrata os que o cercam. Entrega-se à excentricidade e aos atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Você acha que um espírito desse se manifestaria numa casa espírita meia boca? Quando eu uso esse termo meia boca, gente, é com todo respeito, porque os benfeitores espirituais, eles não permitem que um espírito desse nível se manifeste numa casa espírita, mais ou menos, até por uma questão assim de proteção à vida dos encarnados, porque esses espíritos, uma vez incorporados, vou usar esse termo, tá? Não é isso não. Uma vez esses espíritos incorporados em médios indisciplinados, preste bem atenção nisso, com todo respeito. Uma vez esse nível de espírito incorporado em médio indisciplinado, médio promíscuo, médio intoxicado, indisciplinado, mediunidade deseducada. Uma vez que esses espíritos se manifestam através desses médios, eles quebram o centro espírita todo. Eles batem em todo mundo. Você já ouviu aquele ditado assim? Ditado não, comentários assim. Um espírito lá ficou tão bravo que precisou de 8 homens para segurar fulano de tal. Você já ouviu alguém dizer isso? 8, 4, 6, 5. Gente, esses espíritos não são brincadeira. Eles quebram o centro todo. Eles batem em todo mundo. E outra, eles matam as pessoas. Que é isso, Luiz? Eles pegam na garganta da pessoa, estrangulam a pessoa. Eles pegam a cadeira, batem na cabeça da outra pessoa, a pessoa morre ali por traumatismo craniano. Eles pegam uma ponta de pau ali, porque quebrou uma cadeira, introduz na barriga de uma pessoa encarnada ali. Olha para você ver o perigo de uma sessão numa casa espírita meia boca. Tome cuidado, gente. As pessoas, eu falo aqui, às vezes as pessoas falam assim, esse Luiz é louco. Louco porque você está acostumado a lidar com esses espíritozinhos aí. Louco porque você está acostumado a lidar com os espíritos dos próprios médios, que é o animismo. Porque a hora que manifestar um espírito desse nível na casa onde você frequenta e que bater em todo mundo e que matar alguém, você vai aprender a não brincar com o espiritismo. Isso é espiritismo, não, Luiz? Não, isso não é espiritismo. Isso é brincar de espiritismo que as pessoas têm feito. Na casa espírita séria, não acontece o que nós estamos acabando de dizer. Sabe por quê? Porque os médios, primeiro eles passam por atendimento fraterno, trabalhos doutrinários, estudos e mais estudos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, para depois ir aos trabalhos de desobsessão. Então eles já vão disciplinados, educados, dons mediúnicos educados. Agora, o contrário nas casas espíritas, que não há esse tipo de educação mediúnica, que não há essa disciplina.
como diz aqui Kardec, isso não quer dizer que esses fatos aqui ocorram apenas só dentro das casas espíritas e que, pelo fato de ocorrer, utiliza apenas a mediunidade, mas é lógico que utiliza a mediunidade, porque é através dessas faculdades que esses espíritos conseguem se sintonizar. A questão é que esses espíritos eles podem se manifestar dentro de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de uma igreja do budismo, do islamismo, tudo quanto é lugar. Eles podem se manifestar numa empresa, numa instituição, eles podem se manifestar em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque todo mundo é médium. Nascido de mulher aqui na Terra, todo mundo é médium. Agora, educação mediúnica é outra coisa. Então você acredita que numa casa espírita não séria, esses espíritos podem estrangular uma pessoa, matar uma pessoa, introduzir uma ferramenta na barriga de outra pessoa, quebrar uma cadeira na cabeça de uma outra pessoa, matar outra pessoa por traumatismo craniano? Uma, duas, três, enquanto ele puder bater a cadeira na cabeça das pessoas, ele vai batendo e vai quebrando o crânio das pessoas. É isso que nós tentamos, no esmiuçamento, alertar. É isso. Porque as pessoas vão frequentando as casas meia boca, a Deus dará. Vai em busca de um passe, de uma água frutificada, tirar uma carga aqui, uma carga ali, um peso aqui, um peso ali. Você entendeu? Porque eu acho que fizeram um trabalho para mim, fizeram uma macumba para mim. Hora que um espírito desse se manifestar. Agora, a misericórdia divina não permite que esses espíritos, os benfeitores espirituais, não permite que esses espíritos se manifestem nessas casas espíritos meia boca. Casas espíritos meia boca. Mas é preciso entender que semelhante atrai semelhante. E que nem todas as casas espíritas meia boca são assistidas por benfeitores espirituais do bem. E sim, benfeitores espirituais das trevas. E que ali pode sim esses espíritos possessores se manifestar e causar causar uma desgraça na vida das pessoas. Então você que frequenta a casa espírita meia boca, tome cuidado. Tome cuidado, porque não dá as costas a ninguém, fica esperto, porque uma hora você pode receber uma paulada na nuca sem você saber de onde veio aquela paulada. Amedrontando as pessoas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pancadas eu que recebo aqui nos pulmões por estar dizendo isso. Porque ninguém tem coragem de dizer isso para os outros. Agora, pense assim, nesse instante. Luiz, você está ficando doido, vou dar bola pro que você está dizendo aí, não? O que eu tenho para te dizer, meu amigo, é que o que me foi designado, eu estou fazendo o possível para transmitir, para ajudar. Agora, eu não gostaria que uma hora você, num hospital entubado com um crânio arrebentado, lá pensasse, mas se eu estivesse ouvido aquilo que o Luiz disse, né? Que coisa, gente. E outra coisa, gente, não se atrele a espíritos inferiores, porque enquanto você
ali o sustenta, tudo bem. Mas hora que ele perceber que você não está suprindo as necessidades dele, ele começa a te torturar, inclusive os teus órgãos físicos. Nós vamos agora para os órgãos físicos no próximo vídeo.